expectativa dos lojistas de Belo Horizonte é de que, ao trocar o presente, o consumidor compre mais produtos ou troque por um item mais caro. Vendas para as comemorações natalinas aumentaram o faturamento do comércio. A gente vai saber mais informações com a repórter Maria Irenilda sobre trocas de presentes neste Natal. E os lojistas, então, com essa expectativa de que, ao trocar o presente, o consumidor compre mais. Será que isso vai acontecer? O consumidor esperando que, aliás, o consumidor não, né? Os lojistas esperando que haja mais vendas em relação a essa troca. Quando o consumidor for trocar, ele aproveite para comprar um outro item. Daqui a pouquinho a gente vai trazer essa reportagem para você, mas a gente vai falar agora aqui no nosso estúdio aberto sobre trocas de presentes. E aí, o que o consumidor pode fazer já que se comprou um presente, teve que trocar, imagino que já houve uma frustração por aí. Mas o que ele tem que fazer para não ficar no prejuízo? E aí, sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Alan de Matos Jorge, que é advogado, professor de Direito. Professor, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Super N segunda edição. Muito boa noite, Luciano Moreira. Muito boa noite a todos os espectadores, todos os ouvintes do Super N. Estamos aqui à sua disposição para conhecermos um pouco do direito do consumidor nesse período tão importante envolvendo as trocas dos presentes de Natal. Pois é, porque já tem muita gente procurando as lojas para trocar os presentes, né, professor? E aí, por exemplo, o que a gente pode destacar como um direito básico do consumidor em relação à troca de presente? E existe variação, já emendo a pergunta, em relação ao tipo de presente que foi dado? Por exemplo, uma roupa difere, por exemplo, de um eletrodoméstico? Como é que funciona isso, professor? Excelente pergunta, Luciano. A primeira coisa que nós precisamos entender é que todas essas questões que nós estamos conversando aqui, todas as questões relacionadas ao mercado, elas estão regidas por uma lei, por uma legislação que o brasileiro conhece pelo nome de Código de Defesa do Consumidor. É essa legislação que estabelece quais são os direitos do consumidor dentro da chamada relação de consumo. E o Código de Defesa do Consumidor estabelece uma série de direitos ao consumidor quando ele compra um produto e este produto apresenta um problema, o que nós chamamos de vício ou de defeito. E aí o Código de Defesa do Consumidor vai dar vários direitos ao consumidor envolvendo a troca do produto, a substituição, a restituição da quantia paga, o conserto do aparelho e etc. Só que esta questão que inicialmente nós estamos discutindo aqui, envolvendo a troca de presentes, ela, via de regra, não passa pelo Código de Defesa do Consumidor. E isso por quê, Luciano? Porque normalmente, quando alguém vai fazer a troca de um presente que ganhou, essa troca não é motivada pelo fato do produto ter apresentado algum tipo de problema, algum tipo de falha, não é verdade? Uhum. Normalmente, o que motiva alguém a trocar um produto diz respeito ao fato de não ter gostado daquele produto. Vamos pegar aqui, por exemplo, questões envolvendo peças de roupa. Quando você ganha de presente uma peça de roupa e decide trocá-la, normalmente esse seu desejo de troca é motivado por questões relacionadas a não gostei dessa roupa, ou ficou muito apertado, ou ficou muito largo, não gostei da cor, enfim, situações dessa natureza. Ou seja, esse produto
que você ganhou de presente, essa peça de roupa, aqui no nosso exemplo, não está apresentando nenhum tipo de problema. Isso não é um vício e não é um defeito. É apenas uma questão ali de gosto ou de a pessoa que te presenteou não acertou em cheio na questão envolvendo o seu tamanho ou o seu gosto. Eu estou fazendo essa explicação aqui, Luciano, para dizer que para esses casos de troca, o Código de Defesa do Consumidor não estabelece direitos ao consumidor em relação a essas questões. Aí depende do lojista, né? Como é que funciona, então? Exatamente, Luciano. Nessas questões, vai depender da política de troca estabelecida pelo lojista, mas eu já vou te adiantar que os lojistas têm interesse em receber bem esse pretenso consumidor por causa de uma questão mercadológica. Eu estava acompanhando aqui atentamente a sua fala antes de me chamar, e você foi muito certeiro e muito feliz quando você mencionou que este momento pós-Natal é um momento extremamente importante para o lojista. Isso porque quando alguém retorna à loja para fazer uma troca de um presente, o lojista está diante ali de uma oportunidade de vender outros produtos para aquela pessoa que está tendo contato com a loja por causa da troca daquele presente, ou mesmo vender àquela pessoa um produto de um valor maior, ainda que seja na questão da troca. É o que nós chamamos de complementação de valor. Em linhas gerais, então, o consumidor tem que entender que se um produto que você ganhou de presente não apresenta nenhum defeito, nenhum vício, o lojista não tem a obrigação legal de trocar. No entanto, por questão de mera liberalidade, por interesse mercadológico, os lojistas fazem esta troca, mas aí atenção, o lojista, como está fazendo aquilo por uma questão de mera liberalidade, ele, lojista, pode estabelecer as regras para essa troca. Então é comum o lojista estabelecer um prazo, normalmente é de 30 dias contados da data da compra. O lojista pode estabelecer dias em que essa troca vai ser realizada, por exemplo, de segunda a sexta, não realizando trocas no sábado, no domingo ou em feriados. Ele pode estabelecer produtos adquiridos em promoção não serão objeto de troca, exatamente porque é uma liberalidade da parte deles, comerciantes, nesse momento, Luciano. Agora, em que casos, professor, o Código de Defesa do Consumidor garante essa troca a quem fez determinada aquisição? O Código de Defesa do Consumidor vai estabelecer essa troca como obrigatória quando o produto que foi adquirido por alguém apresentar um vício ou apresentar um defeito. No caso de vício, um vício de mau funcionamento. Vamos pegar, você comprou aí nesse período aí de Natal ou em qualquer outro período do ano um liquidificador. E quando você chegou na sua casa e foi colocar o liquidificador em funcionamento, você percebeu que o liquidificador ou não ligou, ou as velocidades, tem uma delas que não está funcionando. Nesse tipo de caso, esse produto apresenta um mau funcionamento, apresenta o que nós chamamos de vício. Aí sim, neste caso, o consumidor pode procurar tanto a empresa que o vendeu, principalmente o fabricante representado pela sua rede de assistência técnica e exigir, no primeiro momento, a substituição das peças que estão com problema. E atenção, ouvintes deste programa. As empresas, as assistências técnicas, elas têm um prazo de até 30 dias, atenção, hein? Prazo de até 30 dias para fazer o conserto desse produto. Se você levou o produto em uma assistência técnica do fabricante e o seu produto não foi consertado nesse prazo máximo de 30 dias, o Código de Defesa do Consumidor já te dá direito imediato
de você escolher a troca do produto, recebendo um produto novo, ou mesmo ter a restituição completa do valor que você pagou. São alguns direitos que o Código estabelece em caso de presença de vício nos produtos adquiridos. Luciano. Nós estamos conversando aqui no Super N segunda edição com Alan de Matos Jorge, que é advogado, professor do curso de Direito da Faculdade Estácio de Belo Horizonte. Professor, imagino que essas regras valham também para compra online, já que a gente tem um volume muito grande agora de comercialização online, chamado e-commerce, ou existem algumas regras específicas para esse tipo de comércio, hein, professor? Excelente pergunta também, Luciano. Em relação ao e-commerce, existem regras diferentes. O Código de Defesa do Consumidor, para as compras adquiridas fora do estabelecimento empresarial, e você citou muito bem como exemplo as compras feitas pela internet, o famoso e-commerce, todo consumidor que adquire um produto através do e-commerce, ele tem nas suas mãos um direito que o Código de Defesa do Consumidor chama de direito de arrependimento, que está previsto lá no artigo 49 do CDC e que traz um prazo muito conhecido pelos consumidores, que é o famoso prazo de 7 dias. Mas como é que funciona esse prazo de 7 dias, Luciano e ouvintes e telespectadores? O Código de Defesa do Consumidor vai estabelecer que todas as vezes que você adquire um produto, no nosso caso aqui de exemplo, pelo e-commerce, você, consumidor, tem o prazo de até 7 dias contados da data da chegada do produto para, se quiser, desistir daquela compra, desistir do negócio que você fez. E quando eu falo desistir, esse desistir significa cancelar o negócio. Ou seja, quando você adquire um produto pela internet, a partir do momento que o produto chega na sua casa, você tem 7 dias para decidir se você quer continuar ou não com aquele produto, é o chamado direito de arrependimento. E se você optar por não continuar com aquele produto, você tem o direito de pedir o reembolso de toda e qualquer quantia que você pagou. Esse é um direito extremamente importante e muito utilizado, Luciano, principalmente nesses tempos em que uma boa parte das compras é feita pelo ambiente virtual. E aí, dentro desse ambiente virtual, existe ali um prazo para aquele produto chegar. Obviamente que se você comprou um produto e aí tá lá um prazo que ele vai chegar e ele pode chegar, e tá aí especificado que ele vai chegar depois daquela data em que você quer presentear a pessoa, você vai correr um risco. Agora, se a loja garante ali no momento da compra que o produto chegaria antes da data e ele acaba não chegando, como é que o consumidor pode agir, ou como é que ou quais são os direitos do consumidor nesse caso, hein, professor? Muito bem, Luciano. Muitos dos seus ouvintes devem ter vivenciado isso. Muita gente deve ter feito ali a compra de um produto através do e-commerce, através de um site. O site afirmava lá que o produto chegaria, por exemplo, antes do Natal, mas nós temos casos em que nós temos consumidores que até hoje, dia 26 de dezembro, o produto ainda não chegou. E isso causa, de fato, uma certa frustração no consumidor, principalmente se aquele produto era para presentear alguém, não é verdade? Presentear um ente querido. Se é para presentear criança, então aí o negócio fica muito mais complicado, né? Porque chegou a noite do Natal, você não tem aquele presente para dar para aquela criança, que às vezes já está ali numa expectativa danada. Isso cria realmente um grande mal-estar. Nesse tipo de situação, o que o consumidor pode fazer? O consumidor pode procurar
os órgãos de defesa do consumidor, como, por exemplo, os PROCONs. Todos os estados, a grande maioria dos municípios brasileiros, nós temos PROCONs, que são órgãos extremamente importantes na área da defesa do consumidor. E se aquele consumidor sentiu ali que foi ofendido de alguma forma em relação à sua expectativa, teve aquilo que nós chamamos de dano moral, se ele entender que ele teve esse tipo de situação, ele ainda pode procurar o Juizado Especial de Relações de Consumo, os chamados juizados de pequenas causas do Estado, e ajuizar uma ação contra a empresa, pedindo ali, se o produto ainda não chegou, né, a entrega do produto ou a restituição da quantia paga, e em algumas situações ele pode ali tentar pleitear uma reparação por dano moral. Professor, algum ponto que a gente deixou de destacar e o senhor gostaria de colocar aqui para o nosso ouvinte? Temos sim, Luciano. Quando nós falamos aqui do direito de arrependimento envolvendo as compras feitas pela internet, uma pergunta muito comum que surge nesse assunto é: ok, eu comprei um produto pela internet, recebi o produto aqui na minha casa, quando eu olho o produto, por qualquer razão, eu não gostei do produto e quero exercer o meu direito de arrependimento dentro do prazo de até 7 dias. Beleza. A pergunta que surge agora é a seguinte: quem é que arca com os custos de devolução deste produto para a empresa que me vendeu? Essa é uma pergunta muito comum e a resposta a esta pergunta, Luciano, é: quem arca com as despesas de retorno do produto para a empresa é a própria empresa responsável pela venda daquele produto. Então, a empresa que está por trás do site, ela arca totalmente com essas despesas. Isso, felizmente, nas empresas de grande porte que trabalham com o e-commerce e que são empresas sérias, nós não estamos tendo muito problemas em relação a isso, não. Eu, inclusive, passei por uma situação dessa muito recentemente, Luciano. Comprei um produto pela internet, o produto chegou aqui na minha casa, eu não gostei do produto, achei que ele não correspondia a todas as especificações que constavam no site quando eu o analisei, fui exercer o meu direito de arrependimento. Felizmente, foi tudo foi muito tranquilo, no site tinha a opção de cancelamento, e imediatamente, assim que eu optei pelo cancelamento, a empresa já gerou um código, que é um código que eu, enquanto consumidor, apresento em qualquer agência dos Correios, e através deste código, a empresa paga todos os custos de retorno daquele produto para a empresa. Então, atenção consumidor, se você exercer o seu direito de arrependimento no prazo de até 7 dias para as compras realizadas pelo comércio eletrônico, pelo e-commerce, quem arca com as despesas de retorno do produto até a empresa é a empresa que está por trás do site, não é você na condição de consumidor. É isso, Luciano, esse é o último ponto importante. Professor Alan de Matos Jorge, que é advogado, professor de Direito da Faculdade Estácio aqui em Belo Horizonte, muitíssimo obrigado pela entrevista, e eu não posso deixar de registrar que o seu gato gostou muito da entrevista também, porque ele estava aí atrás e ficou o tempo todo quietinho aí no meio dos livros, hein, professor? Rapaz, e você não acredita, né? Quando a gente já tinha começado a conversar aqui ao vivo, eu olho para a telinha onde aparece a minha imagem e vejo que de um lado o danado do gato tá ali feliz da vida. Inicialmente ele estava tirando um cochilo. Eu estou fazendo essa entrevista da biblioteca aqui da minha casa e meu gato mora aqui na minha biblioteca. E agora ele está tomando um banho aí, ó. Ele era um gato. Pois é, eu não sabia que ele era um gato escalador que está na parte superior aqui da biblioteca, mas eu acho que ele deu ali um ar, né? Deu um plus aqui na nossa entrevista no aspecto visual. Sem dúvida.